Meu Deus do céu, cara. É tão difícil, é tão ruim falar isso. Ex-Grêmio. E o tricolor aqui do RJ tava fechado com o tricolor lá do Sul, mas mais uma vez não adiantou, porque os malignos dominaram de ponta a ponta. Você que viu o jogo, você vai concordar comigo. Depois eu vi as estatísticas, depois de eu postar vídeo lá nas redes sociais. Até falei que não ia olhar, tava com medo de olhar. Mas vi as estatísticas e foi absurdo, filho. Absurdo. Entendeu? Muita posse de bola. O que mais que teve? Muito mais finalização. Você tá entendendo? Tem muito flamenguista, inclusive, que tá reclamando. Ah, a gente tem que melhorar na finalização, que a gente tem que fazer o gol, e eu concordo, entendeu? Sendo o meu time, então, o Fluminense, eu clamo por mais finalizações, eu clamo por mais criações de jogada, mas no caso do Maligno, eles criam demais, claro que tem um time ali muito mais competente, né? Infelizmente, e não à toa, ontem dominaram de ponta a ponta, foi um passeio, foi um baile vermelho e preto que aconteceu lá no Sul, eles jogaram demais, entendeu? Dominaram a partida, e assim, a impressão que fica para mim é que os jogadores estão tão confiantes e estão muito bem fisicamente também, né? Não só os titulares, mas aqueles que entram, né, ao decorrer da partida, que a sensação é de que pode resolver a partida a qualquer momento num campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. Isso às vezes, né, isso por vezes pode ser perigoso, mas quando você está com a confiança em dia, quando você está numa maré de sorte, quando você tem a competência, quando você tem um time bem treinado, quando o físico corresponde, né, isso aí fica muito latente de fato, não tem jeito, né? A probabilidade do jogo ser definido, né, em 2, 3 lances, principalmente quando você tem um atacante, que é o caso do queixo de para-choque de Fusca, é o cara de carranca, é o cara de caixote de feira, mesmo quando vem uma partida que não consegue fazer seu gol, é o jogador que sempre está ali municiando, é o jogador que está proporcionando perigo, é um jogador que está ali incomodando, e isso aí vai minando o adversário, não tem jeito. Porque se você olhar a partida do queixo de Tandera ontem, não conseguiu fazer o seu gol e por muito pouco, mas porra, tá ali incomodando o tempo inteiro, deu várias assistências, às vezes pediu bola que não chegou nele, que ele estaria em condições de finalizar. E assim, para além da cercação, a gente ainda tem o fator bom futebol. É bom de ver jogos que são jogos trocados, jogos que são de times que têm qualidade. E os Cramunhão, infelizmente, né, pro meu desgosto, vem apresentando a cada dia bons jogos, né? Jogos que a gente vê ali, por mais que a gente esteja secando, por mais que a gente passe errado, a gente tem que dar a mão palmatória, porque são bons jogos, né? Jogos que são vistosos, são jogos que são apresentados ali de forma de, né, que você consegue enxergar qualidade. E ontem foi mais um exemplo disso, cara. Não teve jeito, os Cramunhão estão aí galgando, entendeu? Perseguindo aí a passos largos, porco-aranha. E esse jogo de ontem me deixou muito preocupado, porque o que eu vi foi uma supremacia gigantesca desse... Meu Deus do céu, cara. É tão difícil, é tão ruim falar isso, mas eu, como amante do futebol, não tem problema absolutamente nenhum de reconhecer, de falar assim como foi em 2019, assim como foi o ano passado. E se Deus quiser, isso não vai acontecer em 2027, você tá entendendo? Chegar em 2027, ver esses caras tendo sido campeão de tudo em 2026, por meu desgosto. Hoje o futebol praticado entre Fluminense, Palmeiras e Flamengo é muito diferente. Infelizmente o Fluminense não está bem. O Palmeiras é um futebol que, na minha opinião, não tem futebol para sustentar essa liderança por muito mais tempo, pelo menos o que eu tenho visto. E os Cramunhão, diferente do que foi o início do ano, ele vem numa crescente, né? Porque para mim o que atrapalhou os Cramunhão no início do ano foi a condição física. E hoje a condição física azeitada, filho, esquece. Os caras tão, filho, parece, tinha lance ali no jogo de ontem desses malignos, e parecia futebol de salão, cara. Campo reduzido ali, me impressiona a toqueira, entendeu? O entrosamento, o cabeça de Cajá, na minha opinião, foi uma excelente troca pelo Minimista, é um técnico mais experiente, é um técnico que consegue se virar melhor nas adversidades, diferente do Zumbilândia, por exemplo, não tão diferente, né, do Abel Ferreira, que é muito experiente também, mas na minha opinião o Abel Ferreira é um cara mais... menos ousado, digamos assim. É um time que, para mim, esse lance da ligação direta, às vezes, deixa o time um pouco limitado. Os Cramunhão, como consegue articular melhor, consegue ter mais toque de bola, é mais entrosado, os jogadores fisicamente estão voando. Então, assim, eu acho que é questão de tempo para esses Cramunhão pegar essa liderança aí. E no jogo de ontem também, uma coisa que me espantou demais, cara, foi o físico. Por quê? Porque para tu fazer uma pressão maligna pós-perda, do jeito que eles fazem, tu pode olhar toda hora que eles
eles perdiam a bola, o Grêmio sofrendo o tempo inteiro, porque os caras iam lá, catavam a bola, aí os caras perdiam a bola, eles iam lá, tinha sempre 2, 3 jogadores do Flamengo em cima, 2, 3 jogadores, e isso, físico, tem que estar voando, filho. Então essa é a minha humilde opinião sobre o que aconteceu aí nessas partidas de Palmeiras, de Flamengo, de Fluminense. Que o Arrascaeta faz muita falta nesse time do Flamengo, a verdade é essa, mas ainda assim conseguiu uma grande vitória, jogando fora de casa, e é isso. Agora, e o Palmeiras deixou, como você falou, pontos preciosos no Mangueirão, lá em Belém, e é lamentável, igual hoje não podia ter deixado escapar a vitória, e o Palmeiras, infelizmente, contra o vice-líder, né, o vice-lanterna do campeonato, o Palmeiras deixou escapar e, enfim, e aí perdeu pontos preciosos. Ah, inacreditável. Então tá aí, rapaziada, estamos começando mais um pós-jogo, Grêmio 0, Flamengo 1, e a Karina tem razão, colocou um placar mentiroso. Quando o Palmeiras é mentiroso porque ganha hoje, o placar mentiroso foi porque o Flamengo poderia ter goleado o Grêmio. Tá aqui. Eu não vi o jogo, hein? Eu tô vendo os melhores momentos pela Globo, eu tava olhando aqui no GE, né? Os melhores momentos aqui passando na outra fase, e vendo também o Globo Esporte. Karina, inacreditável. 1-0 foi pouco. O Palmeiras, quando ganha de 1, é um placar mentiroso porque não joga nada e ganha. O Flamengo ganhou de 1-0. Que era para ser mais, e se o Everton não salvasse, se a trave não salvasse o Flamengo, teria sido ainda mais. O que a gente fica irritado, cara, de verdade, é que vê que o Palmeiras poderia produzir mais, não é que o Palmeiras poderia produzir um futebol melhor, mas a gente tem um bagre no banco de reserva. O Palmeiras hoje tem um bagre no banco de reserva, que é o Abel e toda a comissão técnica. Inacreditável, Karina. Os bagres do Palmeiras estão no banco de reserva. São os reserva e essa comissão técnica com o Abel Ferreira. O Flamengo ganha, chega a quanto? 2 pontos atrás? Quantos pontos ele está atrás? Está 4 pontos atrás, com um jogo a menos. 4 pontos atrás, com um jogo a menos com o Mirassol, e agora é rezar para o Mirassol ter um bom resultado. Inacreditável. E o Palmeiras ainda tem o Cruzeiro, tem o Flamengo e fecha antes da Copa do Mundo com a Chapecoense. Inacreditável, Karina. E não querem que a gente critique, não. Vocês querem o mal do Palmeiras. Acorda, passar pano. Enxerga o jogo, porque depois não adianta reclamar. Depois, quando você quiser reclamar que o Palmeiras não vai ganhar nada, aí você vai dizer, não dá para ganhar tudo. Agora é a hora de cobrar, passou da hora. Era a hora de ter tirado o Abel, todo mundo melhorou. O Flamengo a mesma coisa, tirou o Felipe Luiz e naquela oportunidade que tirou, eu fui o único aqui que falei, gente, o Flamengo vai corrigir rota. Eu fui o único que falei, nem os flamenguistas acreditavam que melhoraria sem o Felipe Luiz. E eu falei, gente, que merda que deu, o Flamengo vai corrigir rota com o Leonardo Jardim. Dito e feito, trouxeram o Léo Jardim, mudou completamente. O Felipe Luiz começou a ficar amiguinho do jogador. Como está o Abel hoje há muito tempo. O Abel hoje carrega esses bagres nas costas. Ele tem o cardume, Karina. Ele escova o dente do bagre, ele lustra o bagre, ele dá vitamina pro bagre, e o bagre não joga nada, e o torcedor tem que ficar quieto, mudo.